E aí galera, tudo bem com vocês? Estão felizes, né? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo que tem tudo que envolve esse universo do futebol, e nesta temporada o OneFootball transmitiu todos os jogos do campeonato alemão, tanto da primeira quanto da segunda divisão aí da Bundesliga. Nesse final de semana, mais especificamente sabadão, 10h30 da manhã, teremos todos os 9 jogos da última rodada do campeonato alemão. Bayern, Borussia Dortmund e Leverkusen já garantiram suas vagas na Champions League, mas a quarta vaga ainda está em aberto entre RB Leipzig, Freiburg e Union Berlin. Já na parte menos nobre da tabela, o Greuther Fürth já caiu e o Arminia Bielefeld precisa ganhar do Leipzig em casa e torcer contra o Stuttgart para ter alguma chance de escapar. Ainda precisa tirar aí o saldo de gols. Os dois últimos são rebaixados e o 16º colocado disputa um playoff contra o terceiro da segundona. Todos os jogos serão nesse sábado às 10h30 da manhã e se você quiser assistir gratuitamente é só baixar o aplicativo do OneFootball, o link tá aqui na descrição, é totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS. O Cruzeiro venceu o Remo por 1-0 no tempo normal, 5-4 na cobrança de pênaltis e assim conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Como premiação financeira, o clube recebe aí 3 milhões de reais, né, o que é uma belíssima grana, mas acaba sendo um mero detalhe quando a gente considera tudo o que aconteceu em campo no Independência, né, a festa da torcida, o apoio irrestrito, o gol suado, né, a bola parecia que não queria entrar até que finalmente o Edu conseguiu meter o nosso gol e depois a coroação do Rafael Cabral, né, o goleiro que não passa confiança, que na hora H foi lá e catou 4 cobranças. O treinador Paulo Pessolano elogiou muito os jogadores pela paciência que demonstraram na busca pelo gol e pela coragem com que enfrentaram um jogo duro contra um adversário que tinha a classificação na mão. E eu ressaltei isso na live de ontem e acho muito importante que a gente não esqueça desse detalhe. A classificação contra o Remo só foi tão suada assim por causa dos erros de arbitragem, especialmente no jogo de ida, em que eles marcaram 2 gols irregulares. Você conseguir tirar 2 gols irregulares em uma classificação em um jogo tão duro, com um plantel limitado como a gente tem, é um negócio para ser muito valorizado e o Pessolano tem que ser muito elogiado pela atuação especial que ele teve ontem. Eu achei que ele enxergou muito bem o jogo e a gente conseguiu essa vitória muito por causa das mexidas dele. E essa questão da paciência com que o Cruzeiro jogou também precisa ser valorizada, né? Porque o Cruzeiro martelou o jogo todo, não se desorganizou, mesmo quando o técnico fez aquilo que a gente poderia chamar de invenção, né? Meteu um atacante na lateral direita e tudo mais, os 3 zagueiros pressionando. Ali na reta final que ele tira um homem de meio campo, bota mais um atacante, a gente termina o jogo em tese com 3 centroavantes, né, Rodolfo, Rafael Silva e Edu, mas ainda assim, caras, o Cruzeiro manteve uma organização, uma ideia de pressão e mereceu totalmente a vitória e a classificação. E o herói acabou sendo o goleiro Rafael Cabral, que defendeu 4 pênaltis dos 8 batidos pelo Remo. Na carreira, o Rafael foi decisivo em classificações na Libertadores e no Paulistão com a camisa do Santos, e pelo Napoli ele pegou 2 pênaltis que deram título da Supercopa contra a Juventus. E isso é um pouquinho mais especial porque, para quem não tá ligado, a galera lá em Napoli odeia a Juventus, tá? Não é uma rivalidade normal, é um bagulho de ódio mesmo. E o Rafael Cabral teve aí um dos seus poucos momentos de brilho no futebol europeu com a camisa do Napoli sendo herói contra a Juve. Mas além do Rafael, a gente tem que elogiar todo o trabalho do sistema defensivo. Foi o 4º jogo seguido que o Cruzeiro não tomou gol e não é à toa, foi o 4º jogo seguido que a gente venceu. E todo o roteiro dessa vitória, dessa classificação foi muito legal, né, caras? O Rafael Cabral criticado e tudo mais, precisava de uma atuação como essa para que possa finalmente começar a passar um pouco mais de confiança para a torcida. Deu um errinho ali no primeiro tempo, quase entregou um gol para os caras? Sim, mas conseguiu se recuperar. E, gente, catar 4 pênaltis numa decisão é um negócio realmente absurdo. O goleiro do Remo, que é muito bom para pegar pênalti, catou 2. E acredito que a tendência natural do Rafael realmente é ir melhorando, ganhando confiança e ritmo de jogo, né? Porque, para quem não lembra, quando ele veio para o Cruzeiro, ele estava no banco lá de
reservas do Red, um time da segunda divisão inglesa, então ele precisava realmente pegar esse ritmo de jogo novamente. É um goleiro que parece estar muito bem do ponto de vista físico. Em jogos passados falhou, naquele jogo contra o Bahia, por exemplo, no clássico contra o Atlético também. Isso não vai ser apagado. Mas vamos olhar a partir daqui, porque essa atuação contra o Remo, 4 pênaltis defendidos, é um jogo que tem o potencial para ser um ponto de virada aí na história do Rafael como goleiro do Cruzeiro, e tomara que daqui para frente a gente tenha muito mais momentos de alegria com ele, né, do que foi esse início meio conturbado aí no Campeonato Mineiro. O Edu marcou o único gol do jogo no tempo regulamentar, mas acabou perdendo o pênalti logo na nossa primeira cobrança, vendo o goleiro vereador Vinícius defender. Ele justificou em entrevista ao Globo Esporte que bateu do jeito que vinha treinando. E eu acho que vale sim a gente dar méritos aí pro goleiro do Remo, porque olhando assim todas as cobranças que foram defendidas no jogo, eu acho que a do Edu foi aquela que o goleiro realmente fez uma defesa mais espetacular, né? As defesas do Rafael foram muito boas, mas não foram cobranças tão precisas. A do Edu foi uma batida no canto, rasteira, que o Vinícius buscou muito bem. Eu sou partidário da lógica de que pênalti bem batido é aquele que entra, tá? Não existe pênalti bem batido que o goleiro defende. Mas não achei que a cobrança do Edu tenha sido propriamente ruim, displicente, nada disso. Eu acho que foi muito mais mérito do goleiro mesmo. A própria cobrança do Zé Ivaldo também ela não foi ruim, né? Ele deslocou completamente o goleiro, mas acabou tirando demais e a bola foi pra fora. Já a batida do estreante Rafa Silva foi horrorosa, fraca e praticamente no meio do gol. Mas a primeira impressão acaba sendo positiva porque no seu primeiro toque na bola ele cabeceia e dá assistência pro gol do Edu, que forçou as penalidades. E pelo jeito que o Cruzeiro tem jogado, né, esse esquema tático com 3 zagueiros, mas que a gente se impõe muito no campo do adversário, a gente joga com as linhas lá em cima e com uma posse de bola muito grande, não vai me surpreender se daqui a pouco a gente tiver uma dupla de ataque formada por Edu e Rafa Silva. Isso, obviamente, se o Rafael mostrar aqui no Cruzeiro o bom futebol que ele conseguiu fazer no Japão e na China, especialmente. Isso porque a gente continua tendo um problema de finalização, nós somos muito dependentes do Edu para fazer gol nesse momento, né? E ainda que o Jajá e o Luvanor ajudem muito, corram, lutem, esses caras ainda estão devendo na questão de decidir jogadas, né? O Jajá e o Luvanor somados só tem um gol, que foi aquele gol do Luvanor que o Edu deu assistência para ele fez ali debaixo da trave. Que bom que fez, foi um gol importantíssimo, mas são caras que estão devendo na finalização. E talvez até pelo fato da gente ter muitos jogadores de meio campo interessantes, né? Ontem, por exemplo, atuaram ali o William Oliveira e Adriano. O Adriano fez uma partida especial. Tem o Fernando Canezinho que entrou no segundo tempo, tem o João Paulo que está machucado, tem o Pedro Castro que está no banco, tem o Neto Moura que não pode jogar na Copa do Brasil, tem muita gente brigando por essa vaga. Então pode ser que com o decorrer da temporada a gente vá se ajustando aí para um 3-5-2, né? Tendo 2 atacantes ali na frente e 5 caras no meio campo, que pode até encorpar um pouco mais a marcação. E convenhamos que o Rafa Silva estreou dando uma assistência no seu primeiro toque na bola com a camisa do Cruzeiro, o que é, de certa forma, algo muito relevante. O pênalti perdido depois foi realmente horroroso, uma cobrança assim bizarra. Essa foi talvez a pior de todas as cobranças do jogo, mas que bom que o Rafael Cabral fez as 4 defesas, a gente conseguiu essa classificação, né, para que o xará Rafa Silva não tenha ficado aí marcado por uma eliminação, por um pênalti perdido que naquele momento poderia ter definido, né, a gente nem podia ter sofrido tanto. E falando em jogador marcado, vale comentar um pouco sobre o Rômulo, que não entrou na partida de ontem. Do banco ele jogou junto com o time e com a torcida e foi um dos que mais comemorou a vaga após a partida, exaltando muito os companheiros. E vamos combinar que o Rômulo merecia as críticas que vinha recebendo pelo péssimo desempenho em campo. O Rômulo teve um bom momento ali na reta final de Campeonato Mineiro, depois voltou ao normal, não estava jogando bem e desde a saída dele do time, o Cruzeiro melhorou bastante, né? Não apenas a saída dele, a mudança para 3 zagueiros e tudo mais, a gente consegue hoje ser um time mais competitivo. Mas o que precisa ser ressaltado no Rômulo é que parece ser um cara muito bem resolvido com essa questão de vaidade, de aceitar banco de reservas. Ele não ficou no banco fazendo beicinho porque hoje se tornou, de certa forma, a terceira opção para a lateral direita do Cruzeiro. Ele era o titular do time até pouco tempo atrás, o Leonardo Paes virou o ala titular, machucou, entrou o Giovani na vaga. Ontem o Giovani não atuou bem, inclusive. Em vez do Pessolano botar o Rômulo na vaga do Giovani, ele optou por improvisar o Jajá, um atacante como ala direito, e a gente não viu o Rômulo reclamando, muito pelo contrário, ele está
tava lá torcendo, rodando o colete lá, apoiando o time, e depois do jogo parecia ser um dos caras mais felizes ali pela classificação. E mesmo quem pega muito no pé do Rômulo como eu acho que precisa sim elogiar esse profissionalismo e esse jogo coletivo que ele tem demonstrado, né? Teve até alguém que deu o exemplo do Tinga, né? Que o Tinga foi uma grande liderança fora do campo lá em 2013 e 2014, e quando entrava em campo não estava jogando bem. O Tinga de 2013 e 2014 era um rascunho do grande volante que ele foi em anos anteriores de Internacional, Borussia Dortmund. Então o Rômulo é um cara que pode sim ajudar o Cruzeiro, mesmo que esteja fora de campo, e quando ele for escalado, tomara que ele faça também partidas melhores. O jogo que ele fez contra o Grêmio, por exemplo, no fim de semana, ele não entrou mal na partida, né? Então que ele consiga nos ajudar nos minutos que estiver em campo e que siga ajudando fora de campo, porque esse tipo de comportamento positivo também é bom para o grupo, né? A gente precisa ter um plantel unido para poder ter um time forte. Mas quem roubou a cena no estádio foi o patrão Ronaldo, que assistiu ao jogo de camarote e foi de um bocejo no meio da partida a explosão de euforia no momento em que sacramentamos a vaga nas oitavas de final. E é engraçado para quem acompanha as redes sociais assim dos jogadores do Cruzeiro, né, após essas partidas quando o Ronaldo tá aqui em Belo Horizonte, como que todo mundo quer tirar uma foto com o Ronaldo, né? É impressionante como o cara realmente é um ídolo de diversas gerações, e com o perdão do trocadilho, esse é um fenômeno que não vai acontecer com nenhum outro clube, ainda que tenha donos muito mais endinheirados que façam investimentos muito maiores, né? O tamanho que o Ronaldo tem no futebol, eu acho que não tem nenhum outro dono de clube, pelo menos aqui no Brasil, que chega perto. E a gestão do Ronaldo até esse momento, ela tá sendo bem feita porque tá fazendo a coisa mais simples do mundo, um trabalho de base mesmo, que é o quê? Cortar gastos desnecessários, só gastar dentro daquilo que você pode e honrar os compromissos assumidos. Não é muito difícil, gente, não tem nada de especial nisso, mas o Cruzeiro não conseguia fazer isso há muitos anos, talvez há décadas. E quando a gente começou a fazer a coisa certa, é impressionante como o resto também começou a conspirar em nosso favor, né? Olha o espetáculo absurdo que a torcida do Cruzeiro está fazendo, esgotando ingresso, passando de 50 mil sócios, olha a gente ganhando o jogo do Grêmio com um gol contra, ganhando uma classificação na Copa do Brasil dificílima que a gente foi roubado, o goleiro vai lá e cata 4 pênaltis. É saber valorizar esse apoio da torcida, manter esse crescimento, né, essa sinergia positiva aí, de que essa temporada 2022 tem tudo para ser muito boa pra gente. Tá só começando, tem muita coisa para acontecer, especialmente na Série B, que é o nosso grande objetivo, retornar à elite, mas quanto mais a gente puder caminhar na Copa do Brasil, melhor ainda, né? Olha aí, 3 milhões de premiação e, se eu não me engano, na próxima fase são 7 milhões para quem avançar. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!